Olá, tudo bem? Eu sou Monique Dias, terapeuta integrativa, e hoje dando sequência aos vídeos que prometi para vocês, falando de como a terapia vem transformando a minha vida e também pode transformar a sua. E hoje o assunto abordado será aonde fica a válvula da sua pressão. Isso mesmo, a válvula da sua pressão está despertando no seu corpo, na sua alma, no seu espiritual, na sua mente, em tudo? Ou você ainda não percebeu aonde? Está despertando de uma forma silenciosa? Aí sim me preocupa mais ainda. Então fique comigo até o final do vídeo para que possa entender um pouco mais o que seria essa válvula disparando no seu corpo. Como identificar? E a partir daí as coisas vão ficando mais fáceis de você se perceber, se conhecer. Então curte, compartilha, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e aproveite e acompanhe os outros vídeos que eu tenho aqui disponível para você, passando algumas informações sobre as técnicas terapêuticas de como contribuem com a sua vida. Então vem comigo! Então vamos entender um pouquinho mais o que é essa tal falada válvula da sua pressão. Entendendo que o nosso corpo, ele fala, ele grita, ele geme, ele reclama, ele está sempre nos alertando. E a gente muitas das vezes não dá a atenção que deveríamos dar. A nossa mente manda em tudo do nosso corpo. Ela é a mãe do nosso corpo, da nossa alma, das nossas atitudes. E muitas das vezes a gente não sabe entender a nossa mente e não fomos ensinados a entender a nossa mente. Nós temos ótimos professores, maravilhosos médicos, diretores, enfim, maravilhosos profissionais. Nós aprendemos a resolver tudo que está fora da gente, mas nós não aprendemos a lidar com as nossas questões. Nós pegamos aquelas questões já certinhas, dentro das caixas, e apenas utilizamos essas respostas prontas para a nossa vida. E aí a gente tem preguiça. Preguiça sim de pensar. Mas é de uma forma consciente? Não. Porque sempre foi dessa forma. Então é automático a gente tentar se enquadrar no padrão do certo ou errado. Pode, não pode. Mas isso te faz feliz? Você consegue se perceber e identificar? Para perceber, para identificar em primeiro lugar aonde a sua válvula pulsa, bota esse ar para fora. Tem pessoas que têm processos alérgicos. E aí, quando estão mais estressadas ou acontece algo que mexe ali com o emocional de forma consciente ou inconsciente, ataca essa alergia. Tem gente que vive indo no médico porque não aguenta mais a dor na coluna. Aí o médico faz aquela avaliação e não percebe uma causa que possa justificar aquela dor na coluna. E passa a medicação, trata, e daqui a pouco aquele paciente, aquele cliente retorna com as mesmas queixas. Você já parou para pensar se essas dores na sua coluna, de que forma elas estão vindo? Se é quando você se aborrece, se é quando você se sente vazio, se é quando você está confuso, se a dor está na alma, e aí ela bota isso para fora, apertando ali na sua coluna. Uma má circulação, uma má digestão, um processo de engordar, que é o meu caso,
que apenas foi uma válvula de escape, né? Que a gente começa a se alimentar, começa a fazer tudo de uma forma sem pensar, no automático, e o seu corpo vai respondendo para você. Ah, Monique, mas você, é o que eu sempre ouvi até hoje, né? Mas você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, você tem uma autoestima maravilhosa. E aí você compra essa ideia e você quer que sempre as pessoas estejam te vendo daquela forma. Mas como tá ali dentro para você? E aquela situação que às vezes você fala sim para a pessoa para poder agradar e fala não para você. Aí qual o reflexo? No meu caso, eu corria para comer algo, independente do que fosse esse algo. E aí eu começava a comer compulsivamente e engordando. Então o meu corpo estava me alertando, porque a obesidade é uma doença. Só que eu não conseguia, como eu falei, me ver nesse processo de sobrepeso e obesidade. Eu não conseguia me ver nesse processo. Então aquilo estava como automático na minha vida. A pessoa que tem questões de psoríase, e aí quando começa realmente a se deparar com algumas questões emocionais que se irritam com algumas coisas ou tem dificuldades de fazer outras, começa a estourar a psoríase. Aí vai no médico, faz todo o tratamento, fica bem e volta a acontecer. E aí, já percebeu? Se toda vez que isso volta a acontecer é porque você está passando por algum processo? Ou porque você está acumulando muita coisa dentro de você e aí daqui a pouco o seu corpo responde dessa forma. Então, essas são as nossas válvulas. É a forma do seu corpo te alertar que tem algo que precisa ser visto com mais carinho, com mais cuidado. E toda vez que ele coloca isso para você, é que ele está no ápice. É que esse pote está transbordando. E aí ele transborda de uma forma onde você consiga enxergar. E por que eu falei que me preocupo muito quando ele não transborda de forma visível? Porque às vezes pode acontecer isso de forma silenciosa, dentro do seu corpo, com os seus órgãos internos que às vezes não estão dando sinais que alguma coisa está errada. E aí, se você não faz um acompanhamento periódico com o seu médico, você não tem como identificar. E às vezes, muitas das vezes, mesmo fazendo acompanhamento periódico com o seu médico, e você não faz um acompanhamento de saúde mental para entender e colocar em dia todas as suas questões emocionais, às vezes não dá tempo de você chegar no médico e perceber aonde a sua panela está apitando, que aí é tarde demais. E apita sério, e apita feio. Então, quando eu falo para vocês que terapia é para todos, não é brincadeira. Não é porque, mas porque você é terapeuta. Não. Antes de ser terapeuta, antes de me perceber terapeuta, de me apaixonar pela terapia, eu fui buscar porque eu precisava. Eu precisava me entender. Porque o meu processo de engordar, emagrecer, e engordar, emagrecer, e chegar ao ponto de só engordar sem emagrecer, estava além da minha capacidade mental de entender o que estava acontecendo. Porque eu procurava as respostas mais práticas para chegar à conclusão. As minhas respostas mais prontas. Então, era hoje, eu comi sem perceber porque eu tô para ficar menstruada. Ah, eu comi porque, na verdade, eu nem pensava, né, por que eu estava comendo. Eu simplesmente comia, acontecia, era um processo automático na minha vida. E eu não escolhia, muito pelo contrário. Quando eu tinha, na verdade, escolhia sim, só que escolhia de forma a que fosse me dar prazer momentâneo e não consciente.
O que é o consciente? É você entender que você pode sim, no meu caso, tá? Com a alimentação, fazer uma alimentação prazerosa. Eu posso comer chocolate, posso comer bolo, posso comer tudo isso. Só que eu não preciso comer uma torta inteira. Eu posso comer uma fatia e me sentir tão saciada quanto. Eu posso comer uma fatia hoje e daqui a 2 dias ou amanhã, se eu quiser comer uma outra fatia, eu tenho condição de fazer isso. Só que na minha compulsão, com a minha forma de não parar para pensar, não exercitar a linha de pensamentos, eu acabava comendo uma torta inteira e doa quem doer. E quem era esse doa quem doer? Eu. O meu corpo, a minha vida, a minha autoestima. Então tudo isso eu estava me autopunindo. Me autopunindo por quê? Então primeiro eu tive que entender que esse meu processo era uma autopunição. E eu tinha que entender por que eu fazia isso comigo. Por que eu precisava me autopunir? Para eu poder literalmente ressignificar. Por que eu estou tendo esse cuidado de contar a minha história para vocês e de falar sobre essa válvula, sobre ressignificar? Porque eu pegar um assunto e trazer para vocês de uma forma técnica, não que vocês não vão ter capacidade de compreensão, mas que quando a gente coloca uma situação verídica, que é o meu caso, você consegue, mesmo o seu caso não sendo o mesmo, sendo para emagrecer ou sendo, enfim, qualquer outra situação, você vai conseguir entender um caminho de raciocínio, de como retroceder, que muitas dessas coisas são iniciadas lá na nossa primeira infância. Então, quando você identifica primeiro aonde está acontecendo no seu corpo, é você entender que você tem que literalmente dar um passo de cada vez. Eu entendi que a minha questão é a obesidade. A do meu colega pode ser uma herpes na boca, genital, enfim. Pode ser uma psoríase, pode ser uma dor na coluna, pode ser uma questão de ansiedade, né? Que às vezes acontece muito, aquele processo de ansiedade. É toda a informação que o seu corpo está sempre te dando, informando que o seu pote está cheio e que você precisa entender o que está acontecendo. E para isso existe a questão chamada atenção. Dê atenção para o seu corpo. Identifique essa válvula, por onde está saindo essa pressão. Você já percebeu? Não percebeu? Então tem que perceber. Não por mim, mas por você. Porque o mais importante não é você viver. Aliás, desculpa, não é você sobreviver. Nós precisamos viver. E para viver, nós temos que nos entender e realmente nos sentirmos libertos de todas essas amarras, de mágoas, de angústias, de falta de entendimento, de vazio. Quantas pessoas sentem vazio dentro e não entendem por quê? Às vezes falam, nossa, eu tenho tudo. E aí estão sempre buscando do lado de fora. Ah, eu tô me sentindo assim porque o meu cabelo tá feio. Eu tô me sentindo assim porque eu tô gorda, porque eu tô magra, porque essa roupa não tá bonita, porque... Percebe o quanto a gente está sempre buscando do lado de fora? As necessidades que estão do lado de dentro? Não existe o mundo fora, existe o mundo dentro. Porque todo esse mundo de fora é reflexo do mundo de dentro. Ou seja, você só caminha para onde você olha. Se você olha para um determinado local, para uma determinada situação, a sua mente vai fazer de tudo para validar que você está certo, mesmo aquilo te prejudicando. É a necessidade que a sua mente vai ter sempre para estar validando isso. E aí eu vou deixar esse assunto da validação da nossa mente para o terceiro vídeo, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. E vocês vão entender o quanto isso tem um impacto muito forte na nossa vida, na nossa relação da gente com a gente mesmo e com a sociedade.
Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então fiquem comigo. Nessa sequência de vídeos, eu vou procurar fazer esses vídeos mais curtinhos para que não fique tão cansativo, para que você consiga assistir até o final e deixar o seu comentário, porque vai ser muito importante. E assim eu percebo que eu estou no caminho certo, que eu estou contribuindo com pessoas e também quero as dicas de vocês, as sugestões de vocês, porque é um conjunto. Não existe o lado de lá, o lado de cá. Vamos conversar, vamos trocar, vamos nos ajudar. Isso é muito importante. Não ter vergonha de quem você é ou de quem você se tornou dentro de um molde social, familiar, para que você tivesse que se encolher para caber nesse molde. Mas nunca é tarde para você perceber a sua verdadeira essência, se libertar e ser feliz. Então vem comigo que tem muito mais para a gente conversar. E gratidão por ter ficado até aqui. Gratidão.